Olá, Março Azul, mês de prevenção ao câncer de intestino. Um projeto de lei em tramitação aqui na LESP, o de número 1286 de 2019, pretende facilitar o acesso ao exame de pesquisa de sangue oculto na rede pública de saúde para a detecção do câncer de intestino. Para essa conversa, eu recebo aqui nos nossos estúdios o Dr. Abraão Dornelas, que é oncologista no Hospital Israelita Albert Einstein e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Doutor, obrigada pela participação. Muito obrigado pelo convite e pelo espaço que a LESP abre para que nós possamos discutir esse tema tão importante que é o câncer de intestino, um tema que vem crescendo nos últimos anos na nossa população. Obrigada. Também temos aqui no nosso estúdio a doutora Ângela Bocara, que é enfermeira, coordenadora de educação do Conselho Mundial de Estomaterapia. Isso. Aproveitando, doutora, já responde para a gente o que é essa especialidade. Bom, essa é uma... Bom, obrigada pelo convite, né? Muito bom estar aqui com vocês, conversando sobre uma causa tão importante. Mas a estomaterapia, ela é uma especialidade exclusiva do enfermeiro e nós cuidamos de pessoas com estomias, que são as comunicações de um órgão interno para o meio externo. Então a gente tem as colostomias, as ileostomias, as traqueostomias, gastrostomias, as feridas e a incontinência. Então é uma área que abrange esses três campos e aqui, né, vamos falar um pouco mais do cuidado da pessoa com estomia e de possíveis caminhos e diretrizes que a gente possa orientar a população. Ótimo, obrigada pela participação. Também recebo, só que em ambiente virtual, Bia Suzuki, que é criadora de conteúdo digital, paciente de câncer de intestino em remissão. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, somando com a minha história e ajudando a mudar esse cenário de câncer de intestino. Verdade. Bom, para começar então essa conversa, doutora Abraão, conta um pouco para a gente sobre essa doença, né? Nós temos uma incidência grande e até um número crescente. Claro, é muito importante que a gente fale um pouco sobre o câncer de intestino por alguns motivos, mas o que me chama muita atenção nos últimos tempos é o crescimento expressivo dos números de câncer de intestino. Quando a gente olha para a frequência de câncer de intestino na população brasileira, a gente sabe que hoje o câncer de intestino é responsável pelo segundo principal tumor nos homens, ficando atrás somente do câncer de próstata, e o segundo principal tumor nas mulheres, ficando atrás somente do câncer de mama. Portanto, os números de câncer de intestino estão crescendo expressivamente. E não é só isso, não é só um crescimento em número de casos, mas um outro fenômeno tem chamado a atenção da comunidade científica e tem nos preocupado, que é o crescimento do número de casos de câncer de intestino na população jovem. A gente tem visto cada vez mais diagnósticos numa fase muito precoce da vida. Então, pessoas com 40, 30 anos sendo diagnosticadas com câncer de intestino. A gente não sabe exatamente quais são os motivos que estão levando a essa transição epidemiológica em câncer de intestino. Mas o fato é que o número de casos de câncer de intestino tem crescido expressivamente, isso é indiscutível. Esses casos têm crescido na população jovem e isso merece atenção, e eu acho que é importante que a gente tenha espaços como esses para a gente poder entender o que está ao nosso alcance. Diante de um crescimento do número de casos, o que eu posso fazer na minha rotina prática? Será que existe algum exame que eu possa fazer para detectar precocemente? Então é super importante esse espaço para a gente discutir um pouco sobre essa doença. Doutor, e até essa introdução que o senhor deu, falou sobre a questão da idade. A gente vê que a Bia é bem jovem. A gente quer escutar um pouquinho a sua história, Bia. Como que foi esse diagnóstico? O que aconteceu? Quais foram os sinais ali de alerta para você procurar um médico?
Bom, eu fui diagnosticada aos 25 anos, mas a minha história começa um pouco lá atrás, com 22 anos. Comecei a ter sangramento ao evacuar, era só de vez em quando o intestino prendia e eu fazia força. Então, justamente por não ser sempre, eu acabei ignorando. Só que na época eu morava com a minha irmã é da área da saúde, e ela foi retirar o lixinho do banheiro e percebeu sangue no papel, o que fez ela me perguntar se eu estava menstruada novamente. E aí foi aí que eu me senti à vontade de compartilhar com ela tudo que eu estava passando. Falei, olha, sempre que o intestino prende, eu faço força, sai esse sangue vivo no papel. E aí ela me alertou de que aquilo não era para ser ignorado. Na época a gente procurou uma tia nossa que era enfermeira num posto de saúde para ela orientar a gente de como chegar ao proctologista. A gente conseguiu o encaminhamento, foi muito rápido na época. Eu fui sozinha na consulta, o doutor examinou, fez o exame de toque, fez algumas perguntas e eu saí dessa consulta com receita de pomada, remédio e também a guia do pedido de colonoscopia. Só que justamente pela falta de informação e de um diálogo ali com o médico para ele ter me deixado ciente de que era importante eu investigar esse sintoma, eu acabei ignorando todas as orientações. Não compareci à colonoscopia, não segui a orientação nem da pomada e nem do remédio. O remédio eu tinha que parar de ingerir bebida alcoólica por um tempo, e na época aquilo me trazia um prazer momentâneo que eu não queria abdicar disso. E o tempo foi seguindo e também outros sintomas foram surgindo. O sangramento, que era só de vez em quando, passou a ser diário, muito intenso, com coágulos de sangue, e perdi peso, só que a perda de peso eu achava que era pelos meus bons hábitos alimentares e de exercício físico. Dor e inchaço abdominal, sensação de evacuação incompleta, e com os meus 24 anos eu senti uma dor abdominal muito forte que me deixou no chão. Eu não conseguia levantar, era muita dor, e eu fui até o posto de saúde da cidade que eu moro atualmente, que é Clementina, interior de São Paulo, uma cidade bem pequena, e eu relatei pro clínico tudo que eu vinha ignorando nesses anos. E ele começou ele fez alguns pedidos de exame e um deles a colonoscopia novamente. Só que aí dessa vez demorou 1 ano para ser realizado pelo SUS. Nossa. Então mais esse tempo os sintomas intensificando, e foi nos meus 25 anos que eu fui diagnosticada com câncer coloretal. Nossa, já estava num estágio mais avançado, né? Porque a demora para o diagnóstico... Eu estava no estágio 2, né, considerado inicial, mas apesar disso o tumor estava num tamanho grande, estava obstruindo o intestino, eu não estava conseguindo evacuar, estava com muito sangramento. Apesar de inicial, o tumor estava grande, o que acabou gerando algumas complicações cirúrgicas lá no tratamento. A gente vai conversar mais um pouquinho com a Bia sobre esse assunto, mas vamos abrir aqui um espaço, doutor. Essa questão, né, da falta de informação, como a Bia falou para a gente, de ter ali a orientação, faça esse exame é o que vai detectar se tem alguma coisa ou não. Então faltou informação do profissional para ela, faltou informação dela também, no geral. A gente tem até então 1 mês para falar sobre o assunto, ajuda a disseminar essa informação. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, esse diagnóstico que demorou, né? Claro, Priscila, eu acho super importante a gente ter 1 mês dedicado a pensar-se sobre o câncer coloretal, que é o Março Azul, porque sem dúvida nenhuma, informação é poder. Um paciente com informação é um paciente empoderado, é um paciente que é capaz de tomar decisões, é capaz de compartilhar das decisões e, em conjunto com a sua equipe de saúde, chegar a um desfecho melhor. Então, sem dúvida nenhuma, nós precisamos falar sobre informações em câncer coloretal. E a Bia trouxe algumas coisas que eu julgo muito importantes na fala dela, e a primeira dessas coisas é a presença de sintomas.
Então, se você que está nos ouvindo tem algum dos sintomas que foram relatados aqui pela Bia, esses são sintomas que a gente chama de sintomas de alarme. Você precisa ter atenção. Se você tem sangramento nas fezes, é fundamental que você procure assistência médica. Se você tem uma alteração do hábito intestinal, então o intestino funcionava todos os dias e agora não funciona mais todos os dias, o intestino está preso, ou agora você está com diarreia, você deve procurar ajuda. Tem cólicas abdominais, dores abdominais, desconfortos abdominais, está perdendo peso, precisa procurar ajuda. Então é fundamental que a gente espalhe Brasil afora quais são aqueles sintomas que podem estar presentes no diagnóstico do câncer coloretal. Mas todas as vezes que eu estou falando sobre câncer coloretal, eu alerto sobre os sintomas de alarme. Mas o que eu acho fundamental é que a gente sempre tente fazer o diagnóstico nas fases mais precoces. E este tumor, nas fases bem precoces, é assintomático. O câncer coloretal surge de um pólipo, uma pequena elevação da parede do intestino. E esse pequeno pólipo pode levar anos até se desenvolver de fato em um tumor que gere sintomas como sangramento, obstrução, alteração do hábito intestinal. Então, para nós, é super importante detectar sintomas, buscar ajuda e fazer o diagnóstico. Esse é um passo que eu considero muito importante. Porém, rastrear o câncer de cólon nas fases assintomáticas é elementar, porque com isso a gente vai fazer cada vez mais diagnóstico precoce, tanto do câncer de cólon, e vai tratar esses pacientes. E um dado que eu acho muito importante a gente lembrar, quando a gente está falando de diagnóstico precoce, de tratamento precoce, a gente está falando de índices de cura superiores a 96%. Mais de 96% dos pacientes que foram diagnosticados no início e tratados adequadamente vão estar curados do câncer de cólon. Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar para quem está nos ouvindo. Câncer de cólon tem cura. Câncer de cólon bem tratado, diagnosticado no início, é curável. Por isso, você não precisa ter medo se você tem algum sintoma. Eu estou com um sintoma, eu não vou procurar, porque quem procura acha. E a frase certa é: quem procura acha, e quem acha, trata e cura. É isso que precisa estar na nossa memória, tá? Então é muito importante atenção aos sintomas, mas também buscar o rastreamento do câncer de cólon. E já existem agora algumas diretivas para a gente poder rastrear adequadamente o câncer de cólon. Então a recomendação atual da Sociedade Americana de Coloproctologia é que seja feita uma colonoscopia a partir dos 45 anos, para rastrear tanto o diagnóstico de câncer de cólon, mas também para poder pegar os pólipos. Os pólipos nada mais são do que as lesões pré-malignas. Então, se numa colonoscopia você encontra pólipos e você retira esses pólipos, você é capaz de prevenir o aparecimento do câncer de intestino. É por isso que a nossa bandeira é sempre diagnosticar precocemente, para tratar precocemente e para curar o maior número possível de pacientes com câncer de intestino. Doutora Ângela, até a questão da informação. Muitas pessoas chegam já ali para um atendimento especializado, já precisando colocar a bolsa, porque não tiveram informação ou nem imaginaram que o que estavam passando, ou sinais ali que tinham, não era apenas uma constipação, não era, sei lá, porque estava ressecado e por isso que sangrou, mas que realmente tinha uma doença. A senhora percebe muito isso? Com certeza, né? Esse deixar para depois é algo muito comum, especialmente em se tratando de uma área tão íntima, né? Porque as pessoas não gostam de falar muito sobre como é evacuar, né? A própria
Bianca, né, acabou de falar, ela só foi se abrir para a irmã quando a irmã percebeu um sangue no papel higiênico. Então, isso é algo muito importante, que a gente precisa falar, né? Então, eu recomendo também que todas as pessoas que passem por consultas, por orientação de enfermagem, relatem para o enfermeiro, para o médico, essa situação. Olha, estou tendo um desconforto para evacuar, estou tendo um sangramento. São coisas importantes para que a gente também possa encaminhar essa pessoa para o atendimento o mais precoce possível. E a gente sabe que, infelizmente, no serviço público, ainda a fila de espera, como a Bianca demorou 1 ano para conseguir fazer a sua colonoscopia, essa também é uma outra questão bastante importante, que precisamos também falar sobre isso para que criemos, né, estruturas e caminhos para que as pessoas possam, de fato, a partir dos 45 anos, passar por uma colonoscopia, verificar se está tudo bem, aí tem um prazo mais longo, né, doutor, para fazer, ou se tiver alguma alteração, esse acompanhamento vai ser mais frequente. Uma pessoa que tem vários pólipos vai fazer mais... Lógico. Se tiver tudo bem, aí geralmente 5 a 10 anos, né? Dependendo da idade da pessoa e tudo mais, né? Então, são questões bastante importantes para que a gente não chegue a uma situação em que o tratamento vai consistir em retirar o reto e colocar uma bolsa de colostomia, né? Então, para que a gente evite essa situação, já que quanto mais cedo trata, 95% de chance de estar totalmente curado. Isso é maravilhoso. Então, é importante, acho que a orientação é muito importante e a comunidade estar muito aberta para falar dessas coisas, né? Então, acho que tudo que diz respeito à parte íntima, muitas vezes fica de lado. Não vou falar sobre isso, mas é preciso falar, principalmente quando se está numa consulta médica, uma consulta de enfermagem, a gente tem que falar e tem que se abrir. Né? Acho que a Bianca concorda, né? Ela está falando assim com a cabeça, porque realmente é isso, né? Que vai nos direcionar e também o profissional estar atento para também questionar coisas relacionadas à parte íntima das pessoas que estão passando por uma consulta, né? Um clínico geral, uma consulta de enfermagem geral, a gente tem que perguntar se está tudo bem, com a evacuação, com a urina, com a parte ginecológica, né? Então, tudo isso é muito importante. E até a questão, né, que a Bia trouxe para a gente, ela mora numa cidade do interior paulista e que houve, então, essa dificuldade também, né? 1 ano de espera para conseguir um exame. A gente sabe que aqui na capital do estado, às vezes a coisa acontece com um pouquinho, né, um pouco mais rápido. Porém, no interior ainda tem essa dificuldade até pelos hospitais e as especialidades, né? Tanto que há, nesse momento, uma reorganização do Estado em relação a isso. Porque vão ter, inclusive, audiências públicas da saúde em várias partes do Estado para descobrir ali, aqui nessa cidade ou nessa região, o que precisa mais? Qual a incidência de doenças que acontecem aqui? Precisa construir um hospital do quê? Né? Para a pessoa também não ter que atravessar o estado todo para um atendimento de qualidade. Então, acho que isso é muito importante. A LESP também está participando dessas audiências públicas para melhorar a saúde em todo o estado. Doutor, agora, quais são as causas disso? Porque tem pessoas que acham até que a constipação é normal. Mulher normalmente tem um pouco mais de constipação. É normal ou não? É claro que o hábito intestinal ideal é um hábito regular, sem nenhuma forma de constipação. Então, constipação é uma condição que eu não considero normal. Esse é o primeiro ponto. Mas eu acho que o ponto central é a mudança do hábito intestinal.
Uma mulher que durante toda a vida foi constipada e que desenvolve diarreia e que desenvolve uma alteração do hábito intestinal. Então, a mudança do hábito intestinal, de fato, merece uma atenção. E essa pergunta que você me fez é uma pergunta muito frequente no consultório, né? O paciente chega numa primeira consulta e ele sempre se pergunta, por quê? O que eu fiz de errado, por que eu estou aqui, por que eu tive esse diagnóstico. A Bia deve ter tido essa experiência pessoal, tão jovem, eu não tive nem tempo de vida para fazer coisas erradas, e por que eu tive esse diagnóstico? Então a gente divide os diagnósticos basicamente em 2 braços principais. A massiva maioria dos tumores, mais de 90% dos tumores de intestino são esporádicos. Acontecem ao acaso, não existe um fator genético determinante. E um percentual pequeno desses tumores, aproximadamente 10% dos tumores de intestino, são geneticamente determinados. Então, existem condições genéticas hereditárias que aumentam o risco do desenvolvimento do câncer de intestino. A síndrome de Lynch, a instabilidade de microsatélites, existem algumas condições genéticas que estão associadas ao desenvolvimento de câncer de intestino, as poliposes adenomatosas familiares, dentre outras condições. Esses casos normalmente são casos de câncer de intestino extremamente precoces, em pacientes muito jovens, e a gente sempre faz uma investigação de uma história genética para essa população. Mas 90% dos casos de câncer de intestino são esporádicos, ou seja, não tem um fator genético determinado. Isso não significa que não tenha uma causa. E quando a gente está falando de câncer de intestino, o corpo de evidência científica vem crescendo cada dia mais, mostrando que os hábitos de vida são fundamentais no desenvolvimento e na prevenção do câncer de intestino. Quando eu falo de hábitos de vida, eu acho que é super importante a gente valorizar isso. Você que está nos ouvindo, o que é o hábito de vida saudável? E isso é importante a gente orientar a população, porque às vezes a pessoa acha que o hábito de vida saudável é comer pão integral. E não necessariamente isso pontual, a gente tem que ter uma visão global. O que é ter uma vida saudável? É você praticar atividade física regularmente. Não dá para viver uma vida sedentária. É fundamental que pelo menos 4 a 5 vezes por semana você pratique atividade física, pelo menos 30 minutos de atividade física. E você pode estar nos ouvindo e pensando, eu não faço isso. E isso depende só de uma pessoa, depende só de você. Então, pratique atividade física regularmente. Segundo ponto, a gente vive hoje uma epidemia de sobrepeso e obesidade. E sobrepeso e obesidade é altamente inflamatório, gera um estado inflamatório no nosso corpo que predispõe ao desenvolvimento de tumores. Um desses tumores são os tumores do intestino, mas não só os tumores do intestino, os tumores de mama e outros tumores também estão relacionados a sobrepeso e obesidade. E controlar o peso depende somente de uma pessoa, você que está nos ouvindo. Então, essa é a segunda medida que está nas suas mãos. Controle o seu peso, tenha um peso saudável. Terceiro ponto, escolhas alimentares. A gente, infelizmente, com o passar dos anos, vem fazendo escolhas alimentares muito ruins. A gente escolhe alimentos ultraprocessados, a gente toma refrigerante, a gente come McDonald's o tempo todo, a gente come um excesso de açúcar absurdo. É claro que eu não quero ser a pessoa que está entrando na sua casa para falar que você não pode comer nada, que agora você só vai comer salada. Não é isso, mas tenha equilíbrio, tenha equilíbrio. Faça escolhas alimentares mais saudáveis. E eu acho que com esse tripé a gente já consegue melhorar muita coisa. Então, a gente manter o peso, praticar atividade física de forma regular e fazer escolhas alimentares saudáveis, a gente já melhora muito. E com isso, a gente diminui os fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença. Sim.
Alguns pacientes chegam no meu consultório e falam, eu sempre fiz atividade física, eu sempre tive um bom peso, eu sempre me alimentei bem e ainda assim eu fui diagnosticado. E pode acontecer. E é por isso que não adianta você fazer tudo e não fazer o exame de rastreamento. Sim. Então, fazer as escolhas certas não te dá um selo de imunidade contra o câncer. Ainda assim, você precisa frequentar médico, fazer exame de rastreamento para, caso seja diagnosticado com tumor de intestino, ser diagnosticado nas fases precoces e ter altas taxas de cura. Sim, até o que eu queria conversar agora com a Bia sobre isso. Até o doutor falou, tão nova, já recebeu um diagnóstico desse, a primeira pergunta, por quê? Né, o que eu fiz de errado? Sendo que havia ali uma alimentação correta, atividade física, aparentemente estava fazendo tudo certinho. E aí, teve a resposta? Você teve essa resposta? O que aconteceu para você chegar até essa doença? Foi o que o doutor disse, foi algo esporádico. Minha médica explicou que foi sim, porque na minha família não tem nenhum caso de câncer coloretal, tem caso de outros tipos de câncer, eu ainda não fiz um mapeamento genético completo, mas os que o doutor citou de síndrome de Lynch, um outro que ele citou, Polipose. eu também fiz, mas deu negativo. Então, e meus hábitos também eram ótimos. Mas o que o doutor disse, né? Eu praticava atividade física, tinha bons hábitos alimentares, mas não fazia um exame de rotina para ver se estava tudo bem. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, até para escutar um pouco mais do relato da Bia e saber o pós-diagnóstico. O que aconteceu, esse tratamento e como ela está hoje. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje falando sobre Março Azul em relação à prevenção ao câncer de intestino. Para essa conversa eu recebo aqui o Dr. Abraão Dornelas, que é oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein e também integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Também tenho aqui a doutora Ângela Bocara, que é enfermeira e também ela é coordenadora de educação do Conselho Mundial de Estomaterapia. Também Bia Suzuki, que é criadora de conteúdo digital, né, e está compartilhando com a gente um pouquinho do que ela viveu. Falando nisso, Bia, já passo a palavra para você. Queria que você contasse para a gente como foi. Recebeu o diagnóstico, né, fez o exame, recebeu o diagnóstico. Como começou? Começou já um tratamento? Que tratamento foi esse? O que aconteceu? Me conta. Depois do diagnóstico, em 3 semanas eu já estava na primeira consulta com a minha médica no Hospital de Câncer de Barretos. E aí comecei uma série de exames para definir como seria meu tratamento. E foi aí que um aprendizado meu, porque a visão que eu tinha sobre tratamento oncológico era muito limitado. Eu achava que o tratamento era igual para todo mundo, mas não. No meu caso, após concluir todos os exames, foi definido que seria cirúrgico, porque o tumor estava grande, estava numa localização acessível para cirurgia, então não precisei de quimio e rádio antes da cirurgia. Minha médica informou que tentaria uma cirurgia por vídeo, e realmente deu certo, foi uma cirurgia por vídeo, onde retirou todo o tumor. Só que aí, um dia antes de eu ter alta dessa cirurgia, o meu intestino rompeu, aconteceu a fístula. E essa emenda rompeu, eu fui para uma cirurgia de emergência, onde eu acabei acordando com uma bolsa de colostomia. E a minha médica tinha falado na última consulta antes da cirurgia que tinha essa possibilidade de eu ficar ostomizada. Só que como que era uma pequena possibilidade, eu nem busquei entender o que era ostomia, como ia ser minha vida, como que ia ser os cuidados ali diários.
Então eu só fui ter o contato ali quando eu acordei da cirurgia e me vi com a bolsa. O que foi muito desafiador. Assim, cair de paraquedas num universo totalmente novo para mim, me fez questionar como queria ser minha vida dali para frente. Eu fiquei 10 meses ostomizada no total, foi uma ostomia temporária, e mais da metade desse tempo foi buscando viver da melhor forma possível com a bolsa, apesar dos perrengues. No início, eu saí do hospital com pouca orientação, só com um pouco que eu perguntava para os enfermeiros, de dicas, de troca, de esvaziar a bolsa. Depois, lá na frente, depois de um mês dessa cirurgia, eu tive uma consulta com uma estomaterapeuta no próprio hospital. Só que aí também foi tanta informação que eu fiquei muito perdida ali. Até que em casa, a realidade foi totalmente diferente. Eu comecei a receber material pelo município, uma bolsa que não colava na minha pele, eu tinha que reforçar com fita crepe em volta para ficar colado na pele. E eu recebia pouca quantidade por mês. E isso consequentemente me deixava muito insegura de sair de casa, voltar à minha rotina, ir para a faculdade, socializar e trabalhar. A minha irmã, que participou do início do diagnóstico, dos sintomas, ela ficou sabendo do que eu estava passando, de eu precisar tirar do meu bolso a compra de materiais de mais qualidade, de melhor qualidade. E ela entrou em contato com os canais de suporte que as próprias marcas de produtos de ostomia têm. E uma estomaterapeuta fez visita na minha casa, me deu as orientações adequadas para o meu tipo de estoma, me deixou a amostra grátis e também me orientou a como conseguir um fornecimento adequado pelo município, onde até ela foi até o hospital mostrar, direcionar o pessoal do hospital a todos os materiais que eu precisava para ter uma qualidade de vida. Depois dessa fase da bolsa, nessa mesma fase que eu estava ostomizada, eu comecei uma quimioterapia adjuvante, depois da retirada do tumor. Só que eu não consegui terminar todas as sessões foram suspensas, porque coincidentemente no mesmo período eu passei por uma outra complicação cirúrgica, que foi uma torção do intestino delgado, nada relacionado à quimioterapia, simplesmente aconteceu. E depois dessa cirurgia de emergência e da suspensão da quimioterapia, eu passei pela cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal, onde tirou a bolsa de ostomia. Onde eu recusei esse agendamento da cirurgia por vários meses, porque foram tantos imprevistos aí nessa jornada do tratamento que eu fiquei muito insegura de passar por essa última cirurgia. Mas conversando com a minha médica, tendo um diálogo ali, uma boa relação médico e paciente, eu me senti segura de encarar essa nova etapa. Doutora Ângela, como é importante a informação, né? Como a Bia disse, ela saiu do hospital numa condição delicada, mas ao mesmo tempo um mundo novo, o que eu faço, como eu faço, daí depois até chegou a informação, mas aí foi aquela avalanche de informação que ela também não conseguiu absorver. Fala um pouquinho para a gente desse cuidado que precisa ter tanto o profissional de saúde quanto a pessoa depois em casa. Sim, esse é o nosso grande desafio, dentro da especialidade. A estomaterapia existe no Brasil há 34 anos e eu estou nessa especialidade desde antes dela existir como especialidade no Brasil. Mas eu fico muito triste de ouvir esses relatos, e de saber que isso ainda continua acontecendo no nosso país, visto que nós temos tantos cursos de especialização, tantos enfermeiros sendo formados e capacitados, e da necessidade realmente que temos de ter serviços estruturados para atender as pessoas desde o pré-operatório. O ideal, doutor, seria que o médico fizesse o diagnóstico, ele fosse encaminhado já para uma estomaterapeuta, ela já fizesse uma consulta pré-operatória, porque assim, existe a possibilidade e ela nem quis entrar em contato com essa questão. Sim. Mas se ela tivesse sido orientada, o enfermeiro tivesse explicado para ela detalhadamente o que poderia acontecer, o tipo de equipamento que existe, que ela ia poder ter as suas atividades normais, enfim, ia
desmistificar um pouco esse medo, esse pavor que ela teve e nem entrou em contato, né? Então, assim, a consulta pré-operatória de um enfermeiro estomaterapeuta, na minha opinião, é fundamental para que as pessoas com diagnóstico de câncer seja orientado, sendo que muitas vezes pode, no caso dela, a colostomia nem estava prevista, foi uma complicação, né? Porque provavelmente a localização do tumor, enfim, né? Permitia que a técnica cirúrgica fosse realizada e a junção do intestino fosse feita, mas houve uma deiscência, uma ruptura nessa ligação e que acabou sendo necessário ela ficar estomizada por um período. Então, acredito que a consulta pré-operatória seria fundamental. Eu acredito que nós precisamos difundir cada vez mais esse cuidado, apesar dele ser um cuidado que ainda parece ser muito restrito, mas na verdade não, nós temos cada vez mais, é o segundo câncer mais incidente. Então, a chance de termos mais pessoas estomizadas daqui para frente cresce. Então, precisamos olhar para essa questão e fazer todo esse processo acontecer de uma maneira que o paciente, ao acordar, não se assuste, saiba o que ele tem, que ele saia das instituições de saúde orientados para que ele procure o serviço de saúde responsável. Hoje, as pessoas com estomia têm direito a receber o seu equipamento de qualidade. Então, isso já a portaria 400 garante isso e a gente precisa melhorar cada vez mais essa portaria para que ela possa contemplar mais tipos de equipamentos, o irrigador de estomias, enfim, uma série de produtos que podem contribuir para a reabilitação da pessoa com estomia. Então, é um mundo ainda em que precisamos juntar academia, assistência, pacientes, né? A gente precisa da força dos pacientes organizados também para que a gente consiga melhorar as políticas públicas e com isso, né, gerar um atendimento de melhor qualidade para as pessoas com estomia. Então, é uma luta grande, mas esses espaços são extremamente importantes para que a gente fale sobre isso, para que as pessoas saibam o que é uma estomia e da importância do cuidado, né, multidisciplinar de vários profissionais de saúde para que ela possa ter uma vida o mais próximo possível do que ela possuía antes de ter uma estomia. Então, acho que é mais ou menos por esse caminho. Dois aspectos que eu queria abordar com a senhora. O primeiro é que ela ficou com essa bolsa por 10 meses, depois isso mudou. Sim. Tem pessoas que ficam com essa bolsa para o resto da vida. E o que acontece se a pessoa não fizer os procedimentos corretos? A higiene, a colocação da bolsa, pode trazer algum problema de saúde para essa pessoa? Sim. Então, vamos responder a primeira. A primeira diz respeito ao fechamento ou não dessa estomia. Depende, então, do diagnóstico do paciente e da técnica cirúrgica que vai ser escolhida pelo médico. Então, o médico vai dizer, olha, esse caso é possível ou não é possível evitar a estomia. Aqueles casos, geralmente, que se faz uma estomia, são aqueles em que o câncer ele é muito baixo e não permite a anastomose, a junção do intestino, ou se é um câncer que já está pegando uma área muito grande, é necessário, né, doutor, fazer a ressecção total do reto. Exato. E aí teremos uma estomia definitiva para esse paciente. Então, se for um caso mais avançado, teremos essa situação. As outras estomias temporárias vai depender realmente do diagnóstico, da técnica cirúrgica e se houve ou não alguma complicação. No caso da Bianca, foi uma complicação do ato cirúrgico em si. E aí, temporariamente. E aí nós temos mais um problema, que é a fila de espera para a reconstrução das estomias. Que é imensa. Que é imensa. Então, também precisamos pensar numa política que gere agilidade nessa fila para que a gente possa fazer a reconstrução
dessas pessoas que têm indicação para reconstruir. E nós temos muitas pessoas, infelizmente, com indicação de reconstrução que não conseguem ter acesso a esse procedimento e ficam estomizados até o fim da vida ou por muitos e muitos anos, usando até um recurso público que poderia ser economizado, porque ele precisa da bolsa, né, para continuar usando. Então poderia estar sendo evitado tudo isso, né, e todo o desconforto, né, de ter uma bolsa. Claro que é possível viver bem? É possível viver bem. Hoje a gente tem equipamentos de altíssima qualidade, a gente tem orientação, mas é diferente, né? A gente está mudando o local de evacuação. Então, a questão da reconstrução é algo também que precisa ser pensado como uma política pública para as pessoas que podem depois reconstruir. A segunda questão diz respeito às complicações. Sim, toda pessoa que não recebe orientação, que usa um equipamento inadequado, ele pode ter uma das principais complicações relacionadas à estomia, que é a dermatite peristomia, aonde esse paciente acaba tendo uma queimadura da área ao redor da bolsa, ele acaba não conseguindo utilizar a bolsa enquanto a gente não consegue tratar essa pele peristomia, e com isso ele vai ficar fora das suas atividades sociais, laborais, porque não vai conseguir colocar um equipamento, né? Então, a orientação para o autocuidado é fundamental para que a pessoa possa se cuidar, manter essa pele íntegra e ter uma vida mais tranquila, né? E que ela possa estar adaptada à nova situação. Então, essa é a principal complicação de uma falta de cuidado. Claro que tem outros detalhes, mas acho que isso não é tão importante agora nesse momento. Doutor, até a doutora Ângela comentou sobre tanto a questão de onde está localizado ali o tumor e precisa fazer a retirada do intestino, ou também o avanço da doença, que daí muitas vezes é preciso tirar uma área maior e realmente tanto a recuperação quanto ter que usar a bolsa pode ser até o fim da vida. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Graças a Deus aí a Bia conseguiu esse diagnóstico até que ali num certo início, mesmo tendo demorado para recebê-lo, mas ainda estava com a chance de cura, tanto que depois ela vai falar para a gente desse período que ela vive hoje. Mas e quem descobriu muito avançada já a doença, o que acontece? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, é super importante que a gente reforce sempre diagnóstico precoce, rastreamento, todas essas medidas são fundamentais. Mas se você que está nos ouvindo teve o diagnóstico de um tumor coloretal numa fase mais avançada, a gente tem algumas notícias que são notícias muito positivas para trazer aqui hoje. O primeiro desses pontos é que a gente avançou muito em tecnologia dentro da oncologia. Então, existem diversos protocolos de oferecer tratamentos mais intensivos para os pacientes para evitar cirurgias tão grandes que possam, por exemplo, colocar uma colostomia definitiva nesse paciente. Então, a gente avançou nesse cenário e a gente tem avançado também quando a doença não está mais localizada no intestino. Uma vez que a doença que nasceu no intestino foi para algum outro ponto, como por exemplo para o fígado e para os pulmões, a gente vai chamar esse estágio de estágio 4, é quando a doença tem ali focos de metástase, e muitos pacientes, quando têm diagnóstico de doença metastática, se desanimam, se desesperam, porque acreditam que não tem mais jeito e não tem mais o que fazer. E isso não é verdade. Quando a gente está diante de um paciente com câncer de intestino avançado, nós temos sim hoje diversas tecnologias, diversas modalidades de tratamento que podem ser aplicadas para esse paciente
para que esse paciente tenha uma excelente qualidade de vida e uma vida longa, mesmo tendo diagnosticado numa fase mais avançada. Eu ousaria dizer, e isso é embasado em evidência científica, que mesmo pacientes com doença metastática podem ser tratados agressivamente e podem ser curados com câncer de cólon. É claro que aqui curar o câncer metastático é um desafio maior e as taxas de cura são menores do que quando diagnosticado no início. Mas ainda assim, se a gente estiver falando de doença hepática localizada ou pulmonar localizada, é possível propor para este paciente um tratamento com intenção curativa. Portanto, se você que está nos ouvindo teve ou conhece alguém que foi diagnosticado com câncer de intestino na fase avançada, não desanime. Procure por assistência médica, procure por um serviço para que o seu tratamento seja imediatamente iniciado e que você possa melhorar os desfechos oncológicos. Ótimo recado. Bia, você passou então por esse, tanto tratamento com a químio, explicou para a gente que precisou interromper no finalzinho por uma outra questão também no intestino, mas como você está hoje? Conta pra gente. Depois de tantos desafios, atualmente, nessa semana, completa 6 anos do meu diagnóstico. Em dezembro do ano passado, eu tive a alta do Hospital de Câncer de Barretos, e eles me passaram todas as orientações que eu tenho que seguir a partir de agora, acompanhamento anual também com proctologista, buscar algum profissional que eu goste para me acompanhar para o resto da vida. E também, com base em toda a minha história, eu criei um grupo para pacientes de câncer coloretal e familiares, para a gente se encontrar ali, para a gente se identificar. Porque quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi procurar na internet alguém que passou por algo parecido, para eu poder me identificar, para preencher, renovar as esperanças em dias melhores. E eu não encontrei ninguém. Então, eu senti muita falta dessa identificação. Então, eu criei esse grupo e hoje a gente está ali amparando um ao outro. E complementando o que os doutores disseram, a desinformação gera insegurança. Eu sempre fui uma paciente, assim como naquele meu primeiro contato com o proctologista, que eu ignorei as orientações, sempre fui uma paciente que saía do consultório médico só com a receita em mãos e chegava em casa, minha mãe me perguntava o que o médico disse e eu falei, não sei, não entendi nada. Só tenho que tomar esse remédio a cada 8, 12 horas e pronto. Mas com o processo do tratamento, eu entendi o quanto é importante essa relação médico e paciente. Claro que no início, quando eu conheci a minha médica no Hospital de Câncer, foi assustador, foi um universo novo ali, mas com o tempo, conforme as coisas foram acontecendo, eu fui entendendo que eu precisava entender sobre o meu caso, porque eu entendendo sobre o meu caso, isso me dava segurança. E até por isso, quando a minha quimioterapia foi suspensa, eu fiquei muito insegura, tanto da doença voltar. Eu me senti impotente por não ter conseguido terminar, mas conversando com o oncologista, eu entendi o porquê da suspensão. E também, quando eu autorizei o agendamento da cirurgia de reconstrução, para tirar a bolsinha, ter o diálogo com a minha médica, que eu não tive naquela primeira cirurgia, para tentar entender sobre a bolsinha, só que dessa vez tentar entender sobre a reversão, nossa, foi muito diferente a recuperação. Porque as coisas foram acontecendo no pós-cirúrgico que não era já mais uma surpresa para mim, porque eu já estava informada de que aquilo era possível acontecer e como que eu tinha que lidar com isso. Bacana, poder escutar boas notícias, Nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa, mas eu quero deixar ainda um tempo, para que os nossos entrevistados possam deixar um recado para você que está em casa. Vamos começar então pela doutora Ângela. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por dividir com a gente essas preocupações e trazer um alerta aqui para dentro da LESP, Casa de Leis, em relação às políticas públicas que precisam ser criadas e desenvolvidas para o atendimento desses pacientes. Muito obrigada e também deixa o seu recado.
Obrigada, eu que agradeço. Acho que o recado é, a qualquer sintoma, procure um profissional de saúde, confie nas orientações, tire as suas dúvidas e siga o tratamento, né? A gente não pode ir ao médico e jogar a receita lá no cantinho, a gente precisa fazer aquilo que foi recomendado, né? Porque senão aquilo não vai surtir o efeito desejado. Outra coisa extremamente importante, se porventura você está com uma estomia e está perdido ainda, procure os serviços de saúde. Existem várias formas de se acessar, profissionais muito capacitados. Então procure no seu posto de saúde, faça contato, que com certeza alguém vai abrir a porta e vai te direcionar. E também procure as associações de pacientes para que você tenha esse apoio que a Bianca está referindo. É muito importante estar ao lado de alguém que já passou por essa situação e repartir esse momento, eu acho que é extremamente importante. Acho que é isso agora de recado para todos. Obrigada. Bom, também agradeço a participação do Dr. Abraão e aproveito para perguntar um pouquinho sobre esse livro, né? Livro recente aí do senhor que conta um pouquinho da história do câncer e como os pacientes podem lidar com isso. Eu acho super importante esse espaço, eu queria agradecer ao convite. Isso que a Bia trouxe é uma verdade absoluta, né? Os pacientes precisam estar informados, as associações de pacientes são fundamentais e é pensando nisso que o Instituto Vencer o Câncer constrói material de informação de qualidade e um desses materiais é o livro de como vencer o câncer de intestino, reto e canal anal, um livro do qual eu sou um dos autores e que está disponível para download online. Portanto, eu acho fundamental a gente divulgar essas informações para a população em geral e que a população consiga ter acesso à informação de qualidade, porque a informação de qualidade desmistifica os medos e favorece um tratamento adequado. Verdade. Obrigada, doutor, pela participação. Também agradeço a participação da Bia e conta um pouquinho para a gente onde que as pessoas conseguem achar esse apoio que você comentou conosco, tem na internet, quais os canais que as pessoas encontram. Bom, obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Meu perfil pessoal do Instagram é Bia A. Suzuki. Lá no meu pessoal eu deixo focado para as conscientizações. Eu tento trazer informações sobre saúde intestinal com um toque de humor, justamente por esse tabu que existe sobre o assunto, né? E o grupo de apoio para pacientes de câncer de intestino que eu comentei chama Papo Reto. Ele está somente no Facebook e é só enviar solicitações, responder algumas perguntas que a gente deixou de requisito e que a gente retorna o contato para autorizar a pessoa a entrar no grupo. E só mais uma mensagem, apesar de tanto desafio que eu passei, né, com a bolsinha, tanto tempo, eu busquei viver da melhor forma possível e foi realmente possível viver bem com a bolsa. Eu tinha passado por um término de relacionamento depois do diagnóstico, só que durante o período ostomizado eu conheci meu atual namorado, com quem eu estou junto há 5 anos. Claro que também foi desafiador iniciar um relacionamento durante o tratamento ostomizado, mas nunca, jamais é impossível viver feliz, é muito possível. E existe um fator que nem o médico e a ciência controla, que é o que o paciente faz por si mesmo. Então não desistam do caso de vocês, se cerque de uma rede de apoio, conte com o médico e com equipes multidisciplinares, que o processo se torna mais leve. Obrigada. Bom, e com todas essas dicas e esses conselhos, esse programa pode ser enviado para várias pessoas, né? Você que conhece alguém que está passando por uma situação semelhante, pode enviar. Os nossos programas aqui da Rede Alesp ficam no canal da Rede Alesp no YouTube, então é só
compartilhar também, seja ali, clique, né, siga o nosso canal para receber todos os programas, todos que nós temos. São vários programas que falam do Parlamento Paulista, mas falam de saúde, de cultura. Você pode ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Alesp e também no estado de São Paulo. A gente fica por aqui, se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.